Olá, muito boa noite a todos. O meu nome é Lucas, sou discente da matéria de filosofia, História da Filosofia Moderna. E hoje, com o nosso grupo, nós vamos justamente apresentar a vocês um dos artefatos dessa grande obra magnífica que é de René Descartes. Mas antes, gostaria de apresentar a vocês todos os membros do grupo. Este grupo é composto por essa pessoa que vos fala, Liz, Roger Luiz, Lívia Maria, Marcos, Iago, Giovanni Cardoso e Pedro, no qual nós vamos apresentar para vocês uma visão, uma análise, melhor dizendo, sobre a obra mencionada, no qual vocês vão poder ter uma maior visão daquilo que Descartes tinha como seu método e, consequentemente, também vocês vão conseguir compreender o porquê que este filósofo é tão importante para a sociedade moderna, sobretudo a sociedade contemporânea. Afinal de contas, dado o contexto histórico e, de certa forma, filosófico que ele se encontra, ele acaba sendo o pontapé de todo o movimento que hoje é o nosso mundo, que hoje é para a gente normal, para ele naquele tempo não era. Mas a obra de Descartes, ela também é conhecida, como vocês podem quando vocês pesquisarem, vocês vão perceber que também é chamada, mencionada pelo pensamento cartesiano. Mas fazendo um resumo geral para adentrarmos com maior detalhe sobre a obra, ela o discurso sobre o método, ele nada mais é do que um método que o filósofo desenvolveu para poder assim chegar a conhecimentos pela razão livre de dúvidas. Mas eu não vou me adentrar muito nesse fato, justamente para que os nossos colegas possam apresentar a vocês com a maior exatidão. Mas Descartes é um filósofo oriundo da Holanda, o discurso foi publicado na Holanda, mas o filósofo em si, ele é oriundo da região da Europa. Mas nós vamos conseguir aqui, a partir da nossa apresentação, justamente adentrar nesse método dele, que hoje é a base, o caule, o pontapé de todo o pensamento contemporâneo e moderno. Então, assim, adentrando um pouco já no tema falado pelo nosso colega, que é o livro, O Discurso do Método, nós vamos começar com uma fábula. Então, é a fábula do cético. Essa fábula é assim. Em uma floresta densa, um viajante chamado René se encontrou perdido. Ele havia ouvido histórias de uma fonte de sabedoria escondida na floresta, mas não sabia se era verdade. René decidiu questionar tudo o que sabia. Como posso confiar em meu entendimento? Pergunta ele. Talvez eu esteja enganado. Ele duvidou de seus sentidos. O que garante que o que eu vejo é real? O que garante que o que eu ouço é verdade? René continuou sua jornada, eliminando todas as certezas. Eu não sei se estou acordado ou sonhando. Eu não sei se estou vivo ou morto. Até que restou apenas uma coisa: penso, logo existo. Diante disso, ele vai, continua a fábula. René encontrou a fonte da sabedoria. Era uma piscina de água cristalina, onde ele viu seu próprio reflexo. Eu existo, disse René. Eu posso confiar em meus pensamentos. A partir daí, René construiu seu conhecimento sobre a certeza da sua existência. Moral da fábula: o discurso de René vai nos ensinar. Duvidar é o único meio de chegar à sabedoria. Vai ser o início da sabedoria. Quando você duvida, quando você questiona daquilo que você quer saber. A certeza começa com o pensamento. Se você tem dúvida, você questiona, você vai pensar. Então, você, no pensamento, você vai tirando, você vai chegando às conclusões necessárias. E a existência é comprovada pela consciência. Então, essa fábula vai ilustrar de modo claro o método de Descartes, que continua com meus colegas.
Antes, porém, eu vou só pedir licença. Meu colega Giovanni vai fazer uma breve introdução do filósofo, porque não seria válido, na verdade, introduzirmos o discurso ainda se não iniciarmos falando sobre o filósofo de fato, o filósofo como ele é. Então, meu colega Giovanni vai fazer essa introdução. Escutam? Sim, Pronto, escutando? Sim. Pronto, então vamos lá. Né? Então, é interessante falar deste filósofo, René Descartes, porque ele vai permear e abrir, né, o nosso horizonte para um conhecimento além daquilo o qual pensamos ou conhecemos, ou até mesmo acreditamos que entendemos algo. Então, essa dúvida que depois será falado pelo Pedro, né? O René ele traz a questão de dividir o ser humano, né? E quando ele pega e reparte o ser humano em dois, e aqui falo a partir de uma linguagem literal, né? Ele vai ali a partir de uma filosofia que ele vai beber na fonte platônica. René ele divide o ser humano no res cogita e o res extensa, né? E essa é a coisa pensante e a coisa extensa. Ou seja, o ser humano ele não só está inserido naquilo que ele pensa, mas naquilo que ele é, o ser. E para ele, a coisa pensante era uma espécie de alma que habitava o corpo, né? E a questão extensa era aquilo que o ser é capaz de pensar. Então, ele vai muito além, né? E ele estar além. René, por vezes, não compreendido ali no seu tempo, por muitos, principalmente do mundo acadêmico, porque era uma grande novidade o que ele trazia para o mundo acadêmico, era uma, era uma questão hiperbólica, porque mexia com tudo aquilo que a ciência já tinha ou imaginava, ou podia assim imaginar que viesse a acontecer. E René ele vai além, né? Ele está muito além do seu tempo, do conhecimento racional, né? Naturalmente embutido dentro de si. E esse conhecimento embutido dentro de si, que ele apresenta a esta nova filosofia, este novo campo científico. Então, a gente, para entender este itinerário, o qual ele faz, e que por vezes podemos até acreditar que é um itinerário espiritual, né, e podemos até aqui dizer neste itinerário de conhecer o ser por dentro, citar até um santo da Igreja Católica, o Santo Inácio de Loyola, quando vai se interiorizar para poder bem compreender-se, entender-se, para melhor elaborar-se. E elaborando-se, assim poder aplicar essa filosofia. Foi o que o René fez. Fez consigo essa introspecção do conhecimento filosófico, permeando a base do estudo. Então, outro ponto que podemos aqui colocar neste nível, né, é o momento deste itinerário que ele vai ter a certeza de seu ser, isto é, o seu ser pensante. Pois sempre, uma frase que ele tem, abre aspas, pois sempre duvido desse objeto, que é o meu corpo e a alma. E ainda ele vai dizer, é mais fácil a alma ser conhecida que o corpo. Né? Então, para a gente poder introduzir realmente o método que o René nos apresenta, é importante entendermos qual meio que ele vai usar. Né? E os dois meios que ele usa é o corpo e a alma, para entender melhor
a ação humana e também entender melhor o ser humano. Passo a bola e a vez para o Pedro. Pois bem, então a gente fala agora sobre a dúvida metódica, né, de René Descartes. E essa dúvida metódica, ela se torna um paradigma do ato de duvidar. E é um exercício, né, que ele propõe. Quando a gente fala desse processo do pensar logo existir, parece uma coisa muito linear e muito rápida. E já de princípio, o próprio filósofo ele diz que esse método não é um método que o desejo seja um método que seja utilizado para todo mundo. Dentro da perspectiva de entender o método como algo fechado somente para ele. Mas ele diz, olha, a solução que eu estou buscando é uma solução para mim. Não é uma solução que busque resolver o problema dos outros. É um problema que visa resolver o meu problema. Mas se alguém quiser entender que o método é simples e fácil, né, de compreensão, de absorção, fique muito tranquilo. E aí, esse método é conhecido como dúvida metódica, mas também como dúvida radical ou hiperbólica. Radical porque Descartes chega ao extremo de não ter certeza de nada, nem mesmo de que o mundo existe ou da sua própria existência. Já metódica porque Descartes vai ampliando sua dúvida com método passo a passo, de modo ordenado e lógico, né? E aí, qual é o problema, né, central de Descartes? O problema é o conhecimento verdadeiro. Um dia ele percebeu que muitas ideias que ele havia aprendido ao longo de muito tempo, consideradas verdadeiras e indiscutíveis por séculos, estavam revelando-se incertas ou falsas. Por isso, ele resolveu fazer uma investigação revolucionária. E aí ele parte dessa investigação que vai, em princípio, né, construir uma nova ciência que garantisse o conhecimento sempre sólido e verdadeiro. Depois, o método de estratégia, primeiro buscar as ideias ou crenças que sirvam de base ou princípio para todas as outras opiniões. Depois, sem participação ou prevenção, eliminar todos os princípios que fossem duvidosos e encontrar aqueles que fossem certos e verdadeiros. Também dentro dessa perspectiva de introdução, ele pensa só aceitar ideias cuja correção fosse evidente, isso é, prudentes, a serem percebidas com clareza, distinção pelo espírito, sem deixar nenhuma dúvida. Então, ele fornece ali, dentro do processo, um processo de abertura, né? Um processo como o Giovanni já colocou, de se desfazer daquilo que ele tinha como certo e tudo mesmo, e depois começar a adquirir conhecimento pouco a pouco. Por isso que eu digo que parece que o método de Descartes é algo muito linear, muito rápido, muito fácil, mas não é. Mas ele fornece ali uma base sólida de conhecimento verdadeiro, acreditando e servindo apenas como base aquilo que ele entendia que fosse sólido, né, para a construção de um conhecimento verdadeiro. Aí ele passa por todos esses sentidos. Eu não vou apresentar um a um, mas ele passa por 5 passos. Primeiro, a argumentação do erro dos sentidos. Depois, a argumentação do sonho, a argumentação do Deus enganador, a argumentação do gênio maligno e, por último, o argumento do código ergo sum, que é a certeza, né? Que é como a gente pode definir. Dentre esses, eu acho curioso a gente falar sobre o argumento do erro dos sentidos, né? E por último, vou falar também a respeito do código ergo sum. Então, argumento do erro dos sentidos. Dúvidas sobre as ideias que nascem dos sentidos. Tudo que percebi, né, isso está no livro Discurso do Método, Meditações de Descartes, na página 17 e 18. Tudo que percebi, até presentemente, com os mais verdadeiros e seguros, aprendi dos sentidos ou pelos sentidos. Ora,
experimentei algumas vezes que esses sentidos eram enganosos e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Então, aqui Descartes diz que a maioria, ou quase tudo daquilo que ele tinha como verdade, ele tinha essa percepção a partir dos sentidos. E ele diz, né, mesmo antes desse processo de, de descoberta, de esvaziamento, ele já percebia que os sentidos, hora ou outra, também enganava. E aí ele diz uma coisa até forte, né? É de prudência nunca se filiar inteiramente, ou seja, não confiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. E aí, falando sobre o argumento do sonho, que é o segundo passo, o terceiro passo, podemos dizer assim, né? Quantas vezes me ocorreu sonhar durante a noite que estava em um lugar que estava vestido e que estava junto ao fogo, embora estivesse inteiramente nu dentro do meu leito. Pensando cuidadosamente nisso, lembro-me muitas vezes de ter sido enganado quando dormia por semelhança ou ilusão. Ou seja, o sonho, para ele, parecia uma grande realidade, mas aquilo não passava daquilo mesmo que ele diz aqui, ó, semelhança ou ilusão. E, como eu já disse, né, ele passa por isso tudo, ele chega ao código ergo sum, né, deixando apenas dois, mas a primeira certeza, submerso na dúvida hiperbólica, Descartes se faz a seguinte pergunta. É que o filósofo percebe que, se um enganador enganava ele, Descartes deveria ser alguma coisa, enquanto era enganado. E aí eu falo de outro ponto, né? Que é do Deus enganador. Ou seja, ele acreditava que tudo aquilo que ele fazia, ele podia muito tranquilamente estar sendo enganado por um Deus manipulador, um Deus enganador. E aí ele diz, olha, se eu estou sendo enganado, é porque eu sou alguma coisa. Isso era, como ele diz, evidente. E essa coisa tinha que ser uma coisa pensante. Mesmo sem corpo, fica em dúvida o fato de que estava duvidando e pensando. Daí surge a primeira certeza. Penso, logo existo. E nisso consiste a dúvida metódica de Descartes. Iago. Pedro pediu para comunicar que ele já concluiu, que agora é a próxima pessoa, a Iago, ou seja, Todos me ouvem? Sim. Nós iremos agora discorrer um pouquinho sobre o tema que já foi introduzido pelo nosso colega Pedro, que fala justamente dessa que é apenas um pensamento talvez simples, né, e objetivo, mas que é realmente um pensamento do filósofo que é base de toda essa frase, né, cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. René Descartes, a gente sabe que foi o melhor 17. Ele é conhecido como e também ciência. E para que nós
Nós, possivelmente, depois disso, surge justamente o iluminismo, a partir do século XVIII, mas que antes, no século XVII, a Europa já passava por grandes transformações sociais, políticas e científicas. Logo, a Igreja Católica, todos nós sabemos, tinha grande influência no pensamento da sociedade, na formação do pensamento, as novas ideias que estavam surgindo, talvez em contra-argumentação a esse pensamento e a essa ação da Igreja. Então, é nesse contexto que Descartes ele buscava um método seguro para adquirir um conhecimento verdadeiro e indubitável, ou seja, é permeado por essas dúvidas que ele chega a essa interpretação do cogito ergo sum, que pode ser traduzida literalmente como penso, logo existo. Então, ele utiliza como ponto de partida para construir um sistema filosófico todo esse pensamento. Ele argumentava, inclusive, que mesmo que tudo ao nosso redor seja uma ilusão ou um engano, o simples fato de estarmos pensando prova que nós logo existimos. Nesse sentido, o cogito ergo sum ele tem naturalmente implicações profundas na filosofia de Descartes. A partir dessa ideia, porém, ele desenvolve então uma série de argumentos para provar a existência de Deus, para provar a existência de um mundo externo e para que possa sim fazer uma distinção entre mente e corpo, entre pensamento e realidade. Então, Descartes ele apresentava e ele acreditava que o pensamento era a essência do ser humano e que a existência de Deus, logo, garantia a confiabilidade de nossas faculdades cognitivas. Então, há de fato uma relação entre a mente, entre essa existência de Deus e essa identidade também em Descartes. Porque para Descartes, a mente é o centro de toda a existência humana. Por isso, o pensamento ele é permeado justamente por essa mente, que ele defendia que a mente é a substância distinta do corpo. E que através do pensamento que nós nos conhecemos de fato e nós nos identificamos de fato como seres pensantes. Então, é a partir desse cogito ergo sum que ele argumenta que nós somos seres conscientes, racionais e capazes assim de conhecer e compreender o mundo que está ao nosso redor e que, uma vez assim sendo, nós somos permeados também por essas ideias. Então, nós podemos trazer algumas reflexões, talvez contemporâneas, do significado desse cogito ergo sum, que continua sendo objeto de estudo e reflexão, talvez para a filosofia, no qual os filósofos contemporâneos eles têm explorado, de fato, essas novas perspectivas, essa relação entre a mente e o corpo, entre o pensamento e essa realidade, também a natureza desse pensamento, a origem, o porquê, e, sobretudo, também a existência humana na qual nós estamos nos situando neste mundo, e, assim sendo, nós somos todos abrangidos, podemos dizer assim, por essas ideias, por essas reflexões que ajudam a manter viva a importância, talvez, do cogito ergo sum como uma das ideias fundamentais da filosofia moderna, porque é a partir desse cogito ergo sum que portas se abrem, a filosofia toma um novo sentido, o Ocidente também toma-se um novo sentido a partir de suas práticas políticas, sociais, culturais. Então, surge meio que a partir dessa realidade, a partir desse contexto, esse cogito ergo sum, que ainda hoje é base de estudo e que tem muito a, de fato, nos revelar, mais do que a sua frase realmente, meramente, talvez nos digam pensar e um existir, mas, sobretudo, de entrar em consonância com a mente e com o corpo, né? com a alma e com esse corpo, com a alma e com essa realidade no qual nós estamos situados. E aqui eu termino minha fala. Estão escutando? Bem, René Descartes, ele vai falar também sobre a questão da construção do pensamento a partir da certeza. E ele usa alguns fundamentos, pelo qual o método da dúvida, nosso querido Pedro já falou, também fala sobre a certeza como fundamentação do pensamento, alguns traços Iago já trouxe, do cogito ergo sum, e a partir daí, dessa
de sua própria existência, Descartes começa a reconstruir o conhecimento. Para ele, a certeza absoluta é a base necessária para a construção de todo saber. Essa certeza não é uma certeza sobre os objetos externos, mas sobre a própria atividade mental, o pensamento. A dúvida metodológica é o ponto de partida, e a partir dela surge a certeza do cogito. O Descartes, portanto, ele não enxerga o mundo externo ou sobre objetos sensoriais, mas ele acredita que, a partir dessa certeza de sua própria existência como um ser pensante, pode-se construir um sistema de conhecimento mais seguro, e isso é feito a partir dos raciocínios claros e distintos que ele considera como a única forma verdadeira de conhecimento. E ele destaca também a importância da razão. Para Descartes, a razão é a ferramenta que permite a construção do pensamento e o acesso à verdade. Uma das propostas centrais de Descartes é que, a partir da dúvida inicial, a razão pode ser usada para refutar o ceticismo e estabelecer o conhecimento verdadeiro. Os exercícios da razão é o que permitirá gradualmente chegar a certeza não apenas da própria existência, mas também da existência do mundo externo e de Deus, como perfeito e que garante a veracidade do conhecimento humano. E, hoje em dia, a filosofia cartesiana ainda tem uma grande influência, tanto no epistemológico quanto nas práticas científicas. Alguns exemplos atuais que refletem ideias da construção do pensamento a partir da certeza pode ser visto em diversos contextos. Hoje em dia, nós conseguimos identificar algo muito perto de nós, né, na qual é a área da inteligência artificial, onde a construção do conhecimento e a certeza estão em constante evolução. O desenvolvimento do sistema da inteligência artificial envolve a aplicação de raciocínios lógicos, algoritmos e processamentos de grandes volumes de dados para chegar a decisões ou previsões precisas. Esses sistemas são utilizados como em modelos de aprendizado de máquinas. Operam com base em certezas de probabilidade, os dados que são oferecidos por alguém que já colocou ali alguma informação. Então, a partir disso, ela vai efetuar aqueles dados precisos, né? E com informações persistentes, que são constantemente testadas e retificadas em um processo que remete ao tipo da certeza progressiva, que Descartes buscava, embora de maneira mais prática e empírica. Então, conseguimos identificar hoje em dia como o pensamento, a razão, também como Descartes já fala sobre essa questão da construção do pensamento a partir da certeza, como hoje em dia, muitas vezes, ao meu ver, está sendo quebrada pelo fato de que nós estamos muito numa era mais artificial mesmo da questão da modernidade, né? Então, é algo muito a ser pensado, a questão do nosso pensamento, do nosso raciocínio, a partir da luz de Descartes. E aí, gente, para concluir um pouco, né, tudo isso que foi dito, eu trago uma história aqui de Descartes, né, que fala um pouco sobre a história de um viajante que estava perdido no meio da floresta. Então, os viajantes que, achando-se perdidos em alguma floresta, não devem ficar perambulando de um lado para o outro, e menos ainda ficar parados num lugar. Então, o que fazer? Se não é para ficar perambulando, tentando achar a saída, e se não é para ficar parado no mesmo lugar, esperando que alguém... Ele orienta que a gente ande sempre o mais reto que puder na mesma direção. Escolhe a direção por onde ir e vai reto nessa direção. E não a modificar essa direção por nenhuma razão insignificante. Mesmo que talvez apareça alguma razão que pareça ser sensata, né? Não modificar e continuar indo firme na mesma direção.
Pois desse modo, se não vão exatamente onde desejam, porque não sabem como sair dessa floresta, né? Então, se não vão onde desejam, ao menos ir no reto, escolhendo a direção, ir no reto nessa direção, mais cedo ou mais tarde acabarão chegando a algum lugar, aonde estarão melhor do que no meio de uma floresta. Então, às vezes, em algumas situações, né, principalmente nesse modelo cartesiano, como foi visto, a gente tende a uma dualidade na vida. Então, muitas vezes, quando a gente se sente perdido, como ele ilustra, né, nessa história, a gente precisa fazer um propósito e seguir nessa direção, obviamente usando, né, o atributo da razão, mas seguir firme nessa direção e não titubear nas nossas escolhas, não ficar na dúvida e acabar andando em ciclo, vai de um lado para o outro, não. Escolhe uma direção e vai firme diante disso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação e a gente tentou trazer um pouco aí o pensamento de Descartes. Um abraço. Para concluir, finalmente, assim, agradeço a participação de todos e somente mesmo para dizer que Descartes foi esse filósofo que, mesmo ali na época do racionalismo, ele tentava sempre pôr em xeque as nossas dúvidas. Por mais que nós tenhamos a certeza que nossos pais nos deram, que é passado de geração em geração, mas por que a gente também não pode se perguntar e ter a nossa concepção de mundo? Por que eu não posso ter a minha própria concepção de mundo? Por que eu não posso me perguntar, ou até mesmo perguntar aquilo que os meus pais sempre me falavam que é a verdade? Então, Descartes vai ser esse filósofo que vai combater e vai de encontro a esse pensamento, de fato, com o penso, logo existo, ele vai, de fato, analisar a sua existência enquanto pessoa, enquanto físico, enquanto filósofo, enquanto integridade humana. Ele vai falar: se eu penso, logo estou existindo. Mas, assim, foi uma breve explanação sobre esse filósofo que é tão vasto. Ele bebe de várias fontes, de outros filósofos também contemporâneos dele, e para dizer que não para por aqui, por mais que nossa reunião já esteja se encerrando, mas não para por aqui. A vida e a obra de Descartes realmente é uma vida e uma obra que não cabe em somente meia hora, não sei quanto tempo deu essa live, mas é uma obra realmente que eu convido a você a se aprofundar, a ler o discurso do método. Temos aqui nossa colega Lívia, que já leu algumas vezes o discurso do método, e mesmo lendo várias vezes ainda não conseguiu entender. E, de fato, a filosofia é isso. A filosofia é a arte de se perguntar as questões da vida, se perguntar de onde eu vim, para onde eu vou. Assim é a filosofia. E é assim que a gente gostaria de agradecer a todos. Minha mãe está por aqui, alguns colegas lá de Minas Gerais também agradeço, também aos familiares dos nossos colegas que estão por aqui e outros convidados também. Agradeço a participação de todos. Logo mais, essa live será postada, né, no YouTube e será computada para a nossa disciplina de História da Filosofia Moderna, ministrada pelo padre Jairo Souza Menezes, na Universidade Católica do Salvador. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Manuela, boa noite. Tudo